Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Apresentação do curso de Teologia. O meu nome é Augusto Valério, e sou professor de Teologia Bíblica. Eu e a minha equipe temos como principal objetivo facilitar o ensino da Palavra de Deus, buscando alcançar as mais variadas pessoas no conhecimento das Escrituras Sagradas em lugares distantes e variados. Apresentaremos neste curso de Teologia 12 módulos ou matérias, em vídeos. Este curso também tem o propósito de disponibilizar a Palavra de Deus para pessoas que não possuem condições financeiras ou por falta de disponibilidade de tempo ou mesmo por residir distante dos grandes centros urbanos. Este curso será totalmente gratuito, e se você desejar abençoar este projeto, ou mesmo o que fazemos regularmente num espaço alugado na Barra Olímpica no Rio de Janeiro, no qual apresentamos e facilitamos o conhecimento de cada livro da Bíblia semanalmente, nosso Pix é 21999680160. Curso de Teologia. Apresentação em 12 módulos ou matérias, conforme abaixo. 0112 Teologia e a Doutrina de Deus. 0212 Cristologia e a Doutrina de Cristo. 0312 Paracletologia e a Doutrina do Espírito Santo. 0412 Bibliologia e a Doutrina da Bíblia. 0512 Angelologia e a Doutrina dos Anjos. 0612 Antropologia Bíblica e a Doutrina do Homem. 0712 a Martiologia e a Doutrina do Pecado. 0812 Soteriologia e a Doutrina da Salvação. 0912 Eclesiologia e a Doutrina da Igreja. 1012 Escatologia e a Doutrina das Últimas Coisas. 1112 Homilética e a Arte de Pregar. 1212 Hermenêutica e a Arte de Interpretar o Texto. A classificação da teologia. A teologia é envolvida com Deus, o homem e a religião e por isso tem várias divisões. A teologia está classificada em 5 principais ramos. Teologia exegética, este ramo da teologia procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras, mostrando a arte de interpretar as línguas originais em que foi escrita a Bíblia, decifrando as dificuldades de interpretação, como no caso a hermenêutica sagrada. Teologia histórica, este ramo da teologia traça a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária, envolvendo o estudo da história da Igreja, como por exemplo, a história do cristianismo. Teologia dogmática, este ramo da teologia estuda as verdades fundamentais da fé como se nos apresenta nos credos da Igreja, como por exemplo a teologia calvinista, luterana e outras mais. Teologia bíblica, este ramo da teologia traça o progresso da verdade, através dos diversos livros da Bíblia e descreve a maneira de cada escritor apresentar as doutrinas importantes como por exemplo a teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, teologia do Pentateuco e etc. Teologia sistemática, neste ramo de estudo da teologia, os ensinos bíblicos concernentes a Deus e aos homens são agrupados em tópicos de acordo com um sistema definido por matérias e distribuído em disciplinas autônomas, como por exemplo, teologia, doutrina de Deus, cristologia, doutrina de Cristo, paracletologia, doutrina do Espírito Santo, bibliologia, doutrina da Bíblia, angelologia, doutrina dos anjos, antropologia, doutrina do homem. Amartiologia, doutrina do pecado, soteriologia, doutrina da salvação, eclesiologia, doutrina da igreja, e escatologia. Doutrina das últimas coisas. De acordo com o teólogo anglicano William Henry Thomas, a teologia é a expressão técnica da revelação de Deus.
Faz parte da teologia examinar todos os fatos espirituais da revelação, calcular o seu valor e arranjá-los em um corpo de ensinamentos. B. A origem do termo teologia. O termo teologia foi usado pela primeira vez por Platão no diálogo A República, para referir-se à compreensão da natureza divina de forma racional, em oposição à compreensão literária própria da poesia, tal como era conduzida pelos seus conterrâneos. Mais tarde, Aristóteles empregou o termo em numerosas ocasiões, com dois significados: por teologia como ramo fundamental da filosofia, também chamada filosofia primeira ou ciência dos primeiros princípios, mais tarde chamada de metafísica por seus seguidores, e 2. Teologia como denominação do pensamento mitológico imediatamente anterior à filosofia. O teólogo protestante suíço Karl Barth definiu a teologia como um falar a partir de Deus. C. E importância da teologia. A teologia, o estudo de Deus, já foi classificada no passado como a rainha das matérias universitárias, por pesquisar e estudar sobre o maior de todos os mistérios do universo, Deus. E, também, por ser um dos mais antigos cursos universitários da história. Aliás, as primeiras universidades da Europa ofereciam basicamente 3 cursos: teologia, filosofia e direito. Hoje, com a extrema secularização das universidades, o curso de teologia sofre toda a discriminação da comunidade científica, por sua associação com a religião e pelo fato de ir contra todos os argumentos e teorias científicas acerca da origem do homem e do universo, como a teoria da evolução, teoria do Big Bang e tantas outras teorias. Eles previam que o povo perderia o interesse pela religião e, consequentemente, Deus seria tirado da pauta. Todavia, apesar do materialismo das pessoas, elas resolveram querer Deus e também a prosperidade econômica. Portanto, Deus nunca saiu e nem jamais sairá da mente humana. Ele sempre será o assunto principal do mundo. Os maiores conflitos hoje ao redor do planeta ainda são por questões religiosas. As previsões teóricas dos sábios deste mundo fracassaram e a teologia voltou a ficar em evidência. Os teólogos estão cada vez mais se tornando fonte de consulta para os problemas existenciais da vida humana. O próprio MEC, Ministério da Educação e Cultura, passou a reconhecer o curso de bacharel em teologia como um curso de nível superior. Hoje, os teólogos estão sendo convidados pelos populares programas de auditório na televisão e programas de debate nas rádios, nas redes sociais e nos demais meios de comunicação para responder questões de moralidade, ética e fé. Daí a necessidade de cada cristão, ou obreiro da seara do Mestre, ter pelo menos um conhecimento básico de teologia. D. O objetivo principal da teologia. O principal objetivo da teologia é fazer o homem entender o maior mistério do universo, Deus. A pergunta que Pilatos fez a Jesus é uma pergunta que não se cala: do que é a verdade? Tanto filósofos como teólogos tentam explicar Deus. Para o filósofo grego Platão, dele é o começo, meio e fim de todas as coisas. É a metade ou a razão suprema, ou a causa eficiente de todas as coisas, e é eterno, imutável, onisciente, onipotente. Tudo permeia e tudo controla. É justo, santo, sábio e bom, ou absolutamente perfeito, começo de toda a verdade, a fonte de toda a lei e justiça, a origem de toda a ordem e beleza e, especialmente, a causa de todo o bem. Essa descrição foi aceita por muitos teólogos. Para o grande teólogo cristão Anselmo de Cantuária, o pai da escolástica, Deus é o princípio e o fim de todas as coisas, ele existe antes, durante e depois de todas as coisas, pois ele criou tudo, mantém tudo e permanecerá eterno e imutável depois que todas as coisas tiverem seu fim. Em tudo se pode notar Deus, pois em cada criatura está uma inscrição de seu Criador. Ele criou todas as coisas existentes, as nossas realidades sensíveis e também aquelas que nossa limitação sensitiva não é capaz de perceber, mas somente sofrer suas consequências. Tu estás inteiro por toda a parte e a tua eternidade é inteira e imperecível. Tu estás de tal maneira fora do espaço que não há em ti nem meio, nem metade, nem parte alguma. Tu és misericordioso porque és sumamente bom, ou és sumamente bom porque és sumamente justo, deve-se admitir que és verdadeiramente misericordioso porque és sumamente justo.
Portanto, tu és justo conforme a tua natureza, ó Deus justo e benigno, tanto ao castigar como ao perdoar. Tu não és apenas aquilo de que não é possível pensar nada maior, mas és, também, tão grande que superas a nossa possibilidade de pensar-te. Já dizia o profeta Isaías, verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Também em Isaías, o próprio Deus dá a definição de si mesmo, dizendo, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar hábito e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aqui Deus revela a sua transcendência e a sua imanência. Ele é um Deus que transcende a tudo e está acima de tudo, porém, é um Deus imanente, o qual está bem perto de sua criação e mora também dentro do coração das pessoas contritas. E a existência de Deus. A existência de Deus é uma verdade fundamental das Escrituras, que não tecem argumentos para afirmá-la ou comprová-la. A Bíblia já inicia apresentando a realidade da existência de Deus, dizendo, e no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus não precisa que o homem creia que ele existe para poder existir. Independente do homem crer ou não crer na existência de Deus, se ele existe. Nossa principal base para crer na realidade de Deus se encontra nas páginas da Bíblia Sagrada. A Bíblia, portanto, não se destina ao ateu, que nega a existência de Deus, nem ao agnóstico, que nega a possibilidade de crer ou não na existência de Deus, nem para o incrédulo, que rejeita a revelação de Deus. Definir exatamente quem é Deus não é algo que pode ser feito meramente por palavras. Se não houvesse uma revelação, acima de tudo, do próprio Deus ao homem, nunca iríamos compreendê-lo. Acreditando ou não na existência de Deus, o homem necessita do Senhor para compreender a si mesmo. Eis a questão que definirá o nosso destino eterno. A definição básica que os dicionários bíblicos dão sobre Deus é esta: Deus é um ser existente por si mesmo, infinito, supremo, criador e conservador do universo. Teorias sobre a existência de Deus. Existem várias teorias a respeito do que o homem pensa sobre a existência de Deus, e se difundiram através da história, existindo até hoje adeptos destas teorias. Ateísmo. O ateísmo se define hoje como um movimento humanista radical que nega a existência de Deus. O ateu nega o conceito de Deus por não ser capaz de descobrir no universo material a existência de Deus. Porque Deus, sendo espírito, não pertence à categoria da matéria e, portanto, não pode ser descoberto por investigações meramente naturais ou humanas. Entretanto, a Bíblia mostra que o universo material proclama a glória de Deus. A crença na existência de Deus é universal. Nunca existiram povos ateus. Ficou provado, tanto pela história como pela arqueologia, que nunca se encontrou tribo ou nação que não tenha alguma noção de um ser supremo, um Deus que através de suas religiões procuram se aproximar dele e agradar-lhe por meio de sacrifícios, às vezes até de sangue. O moralista e historiador grego Plutarco costumava dizer o seguinte: é possível encontrar cidades sem muralhas, sem ginásios, sem leis, sem moedas, sem cultura literária, mas um povo sem Deus, sem orações, sem juramentos, sem ritos religiosos, sem sacrifícios jamais foi encontrado. Politeísmo. O politeísmo é conhecido como o culto de muitos deuses. Era característico das religiões antigas, mas até hoje é praticado entre muitos povos e nações, principalmente na Índia, onde se acredita que existam 13 milhões de deuses. Baseia-se o politeísmo na ideia de que o universo é governado não só por uma força, mas sim por muitas forças, de maneira que há um Deus na água, um Deus no fogo, um Deus em cada animal, um Deus nos pássaros, nas montanhas, etc. O apóstolo Paulo descreve como surgiu o politeísmo, dizendo: vi mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. A palavra de Deus derruba totalmente esta teoria, dizendo: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Panteísmo. O panteísmo é proveniente de duas palavras gregas, que significam o tudo é Deus. É um sistema de pensamento que confunde Deus com a natureza e o identifica com o universo, árvores,
pedras, terra, água, etc. O apóstolo Paulo também descreve como surgiu o panteísmo, dizendo: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. A Bíblia afirma que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Portanto, a natureza apenas expressa a glória do Criador. Deísmo. O deísmo admite que haja um Deus pessoal que criou o mundo, mas insiste que, depois da criação, Deus abandonou o mundo e entregou para ser governado pelas leis naturais. A Bíblia condena totalmente esta teoria, dizendo: exaltado está o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória, sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e, do monturo, ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Este texto revela a transcendência e imanência de Deus. Como transcendente, Deus é excelso e está acima de tudo. Porém, como imanente, ele se inclina para observar a sua criação e interfere no dia a dia das pessoas, exaltando o humilde, fazendo até a mulher estéril ser alegre mãe de filhos. Agnosticismo. O vocábulo agnosticismo, proveniente de um termo grego, tem o sentido de o não conhecer. Esse sistema de ensino tem por objetivo negar a capacidade humana de conhecer a Deus. A mente finita não pode alcançar o infinito, afirma o agnóstico. A Bíblia refuta totalmente esta teoria, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, será a sua saída, e ele a nós virá como chuva ser o dia que rega a terra. Portanto, o conhecimento de Deus é progressivo. Monoteísmo. O monoteísmo é a crença de que existe um só Deus que criou todas as coisas e sustenta pela sua palavra todo o universo. O monoteísmo é o oposto do politeísmo e defende o culto verdadeiro de adoração a um só Deus. O monoteísmo é defendido pelo judaísmo e pelas duas maiores religiões do planeta, cristianismo e islamismo. A Bíblia apoia claramente esta doutrina, dizendo: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. O próprio Deus confirma esta doutrina, dizendo: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Os atributos de Deus. Os atributos de Deus são aquelas características essenciais permanentes e distintivas que podem ser afirmadas a respeito de seu ser. Seus atributos são suas perfeições inseparáveis de sua natureza e que condicionam seu caráter. Eternidade. A eternidade de Deus é adoração infinita sem começo e sem fim. Deus não teve princípio e não terá fim. Ele conhece os acontecimentos presentes. Contudo, o passado, presente e futuro são igualmente conhecidos para ele. Para nós os acontecimentos ocorrem um a um. Mas Deus vê todos os acontecimentos como um todo ligado, como se fosse um único acontecimento. Moisés escreveu sobre a eternidade de Deus, dizendo: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Imutabilidade. A imutabilidade de Deus não admite a possibilidade de mudança e nem sombra de variação. Na qualidade de ser infinito, absoluto, independente e eterno, Deus está acima de possibilidades de mudanças e variações. O apóstolo Tiago escreveu sobre a imutabilidade de Deus, dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O Senhor também falou de sua imutabilidade através do profeta Malaquias, dizendo: porque, eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Onisciência. A onisciência de Deus é um termo teológico que se refere ao conhecimento e sabedoria infinitos de Deus e sua capacidade de conhecer perfeitamente todas as coisas. Calvino definiu a onisciência como aquele atributo mediante o qual Deus conhece a si mesmo e a todas as outras coisas em um só e simplicíssimo ato eterno.
Davi escreveu sobre a onisciência de Deus, dizendo: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta, que não a posso atingir. Onipotência. A onipotência de Deus é um termo teológico que se refere ao poder ilimitado de Deus. Davi também escreveu sobre a onipotência de Deus, dizendo: Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza, inescrutável. O próprio Deus revelou para Abraão a sua onipotência, dizendo: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Jesus também revelou a onipotência de Deus, dizendo: Mas a Deus tudo é possível. Onipresença. A onipresença de Deus é um termo teológico que se refere à natureza ilimitada de Deus ou à sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Davi também escreveu sobre a onipresença de Deus, dizendo: Para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei do teu rosto? Se subir ao céu, tu aí estás; se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também; se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser: de certo que as trevas me encobrirão, então, a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia; as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O escritor da carta aos Hebreus também escreveu sobre a onipresença de Deus, dizendo: Vi não há criatura alguma encoberta diante dele, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Santidade. A santidade de Deus é seu atributo mais exaltado e destacado, pois expressa a majestade de sua natureza e caráter moral. A santidade de Deus poderia se chamar também de o atributo moral enfático de Deus. A Bíblia descreve como Deus é incomparável em santidade, dizendo: Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há, nenhuma, como o nosso Deus. Os seres viventes proclamam dia e noite a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Os serafins também fazem isso, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Retidão. A retidão de Deus é a imposição de leis e exigências retas, podendo ser chamada de santidade legislativa. Nesse atributo vemos revelado o empenho de Deus pela santidade que sempre o impele a fazer e a exigir o que é reto. Todos os requisitos exigidos por Deus aos homens são absolutamente retos em seu caráter. Davi escreveu sobre a retidão de Deus, dizendo: Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Justiça. A justiça de Deus é a execução das penalidades impostas por suas leis, essa pode ser chamada de santidade judicial. Nesse atributo vemos revelado seu ódio contra o pecado, uma indignação tal que, livre de toda paixão ou capricho, sempre o impele a ser justo e a exigir o que é justo. Todos os tratos de Deus com os homens se baseiam na justiça absoluta. A Bíblia fala da retidão e justiça de Deus, dizendo: Dele mesmo julgará o mundo com justiça, ou julgará os povos com retidão. Amor. O amor é aquele atributo de Deus pelo qual ele se inclina a buscar os melhores interesses de suas criaturas. O cristianismo é realmente a única religião que exibe o Ser Supremo como amor. Os deuses dos pagãos são irascíveis e odiosos, que necessitam ser constantemente apaziguados. Não é assim o nosso Deus. Seu amor, qual ponte, transpõe o abismo do tempo. Permanece firme sob as mais pesadas pressões. As pressões e o peso do pecado do homem não têm quebrado a ponte do amor, que se reflete na longanimidade de Deus. Paulo escreveu sobre a demonstração prática do amor de Deus pelos pecadores, dizendo: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Misericórdia. A misericórdia de Deus é aquele princípio e qualidade que descreve sua disposição e ação em relação aos pecaminosos e sofredores, sustando penalidades merecidas e aliviando os angustiados.
A Bíblia fala da eternidade da misericórdia de Deus, dizendo, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos. Com base nisso, o profeta Jeremias descreve a infinita misericórdia do Senhor, dizendo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, ou grande é a tua fidelidade. A graça de Deus é seu favor não merecido, contrário ao merecimento, mediante o qual a penalidade merecida e consequente é suspensa e todas as bênçãos positivas são concedidas ao cristão arrependido. O salmista Davi descreveu tão bem a plenitude da graça de Deus, dizendo, mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. O apóstolo Paulo também escreveu sobre a extensão da graça de Deus, dizendo, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E a Santíssima Trindade. A Bíblia afirma, de forma categórica, em suas páginas, há um só Deus. Entretanto, esse Deus único se manifesta em três pessoas divinas, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A palavra Trindade não se encontra na Bíblia, mas foi primeiramente empregada por Tertuliano, um dos mais importantes teólogos do período patrístico, para descrever o que as Escrituras ensinam sobre a natureza do Deus Trino. A Bíblia afirma que o único Deus verdadeiro existe como uma Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas três pessoas, que formam uma única divindade, são distinguíveis uma da outra na mesma natureza, na mesma essência, e se relacionam entre si numa comunhão ininterrupta. A Trindade é uma comunhão eterna que já existia muito antes de todas as coisas, portanto, não é uma invenção de Tertuliano, ele apenas usou pela primeira vez o termo Trindade. A doutrina da Trindade existe para descrever a plenitude da divindade, que se fundamenta na tríplice manifestação de Deus, nos eventos narrados no Antigo e Novo Testamento. Desde a criação observamos alguns verbos e pronomes que se referem a mais de uma pessoa. 1. Na criação do homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 2. Na confusão das línguas, veia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. 3. Na visão de Isaías, quando do seu chamamento, lemos que Deus perguntou, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Estas citações no Antigo Testamento definem mais de uma pessoa na Trindade presente em ação. No Novo Testamento, a doutrina da Trindade é claramente explícita nas seguintes ocasiões. 1. E a tríplice manifestação divina é evidenciada por ocasião do batismo de Jesus. 2. Pela menção das três pessoas da Trindade na grande ordenança de Jesus acerca do batismo dos salvos. 3. Na referência das três pessoas da Trindade na bênção apostólica e 4. Pela menção das três pessoas divinas nos ensinos de Cristo e Paulo em várias outras passagens do Novo Testamento, que revelam claramente a doutrina da Trindade. A Santíssima Trindade não é três deuses como ensina a teoria conhecida como o triteísmo. A Trindade não é três manifestações de uma só pessoa como ensina a teoria conhecida como o sabelianismo. A Trindade também não é três elementos essenciais de um Deus como ensina a teoria conhecida como o swedenborgianismo. Entretanto, qual é a teoria correta que define a Trindade? O credo atanasiano define muito bem a Santíssima Trindade dizendo, adoramos um só Deus em Trindade e uma Trindade em unidade, não confundindo as pessoas e nem dividindo a substância. A Trindade, portanto, são três pessoas eternamente ou interconstituídas, interrelacionadas, interexistentes ou inseparáveis dentro de um único ser e de uma única substância ou essência. Em Coríntios, Paulo distingue de forma clara as três pessoas da Trindade, dizendo, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em Efésios, Paulo ainda reforça o argumento, dizendo, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos.
Conclusão. Em João, o Senhor Jesus Cristo nos deu o resumo de toda a teologia cristã, dizendo: "E a vida eterna é esta, em que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Há somente um Deus vivo e verdadeiro, um Espírito infinito e onisciente, perfeito em todos os seus atributos, único em essência, mas eternamente existente em três pessoas, um Pai, Filho e Espírito Santo, todas elas igualmente dignas de adoração e obediência. Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, ordena e dispõe todas as coisas segundo o seu propósito e graça. Ele é o Criador de todas as coisas. Como único e absoluto governante onipotente do universo, é soberano sobre a criação, a providência e a redenção. Seu caráter de Pai envolve tanto sua designação dentro da Trindade quanto seu relacionamento com a humanidade. Como Criador, é Pai de todos os seres humanos, mas é Pai espiritual somente daqueles que creem em Cristo. Com vistas à sua glória, determinou tudo o que acontece. Sustenta, dirige e governa continuamente todas as criaturas e os acontecimentos. Em sua soberania, não é o autor do pecado nem o aprova, nem deixa de exigir a prestação de contas de suas criaturas morais e inteligentes. Em sua graça, escolheu desde a eternidade passada aqueles que serão seus, salva do pecado todos que o buscam por intermédio de Jesus Cristo, ou adota-os como seus filhos e se torna, mediante essa adoção, Pai daqueles que são seus.